Fala pessoal, nesse vídeo eu quero contar para vocês um pouco da minha experiência de trabalho remoto, os prós e contras e a minha realidade, como foi isso. Mas antes de chegar num lugar com um pouco menos de vento, vamos lá. Chegamos. Bom, eu decidi gravar nesse lugar aqui porque esse foi um dos lugares onde eu mais passei tempo durante o trabalho remoto. Na verdade, antes de chegar no trabalho remoto, antes de ir para o trabalho, né? Mas também não foram só flores e maravilhas, eu quero contar também a realidade, os pontos ruins, as coisas que eu não gostei do trabalho remoto e o que eu tive que fazer para resolver alguma dessas e algumas que eu simplesmente não consegui resolver. Bom, vamos começar falando dos pontos ruins. Depois a gente vai para os pontos bons, né? Quem sabe a gente termina pelo menos de uma forma boa aqui. Meu primeiro trabalho remoto foi numa empresa chamada EuroIT, uma empresa internacional, uma multinacional na verdade. E nessa empresa eu consegui entrar porque eu tinha um inglês fluente, mas eu sei que existem vários trabalhos remotos hoje que não exigem o inglês, tá? Por exemplo, tem muita vaga remota hoje que você pode fazer só com português. Eu fiz inglês porque eu estava querendo ganhar em dólar, trabalho remoto, então eu fui para uma empresa que era multinacional que eu sabia que ela ia pagar. Queria pagar muito melhor. Inclusive ganhava um salário de $2.500 nessa época, então pra mim naquela época era um salário extremamente bom. O que eu não gostei assim, de cara, que eu percebi que eu estava acostumado a trabalhar presencial, foi a questão da comunicação. Eu, apesar de pagar um salário muito bom na época, ganhava um salário de $2.500 na empresa chamada EuroIT, que é uma multinacional, e eu tinha uma dificuldade muito grande de conversar com as pessoas. Não porque eu não falava o idioma local, na verdade tem uma parte disso, tá? Porque especificamente essa empresa que eu trabalhei, o idioma oficial deveria ser o inglês, e eu falo inglês fluente. Eu morei fora 4 anos nos Estados Unidos, então eu falo inglês fluente. Só que as pessoas dessa empresa, elas praticamente só falavam espanhol. A grande maioria das pessoas trabalhavam ali, e falavam espanhol, e eles preferiam usar o espanhol ao invés do inglês. E em função disso eu tive um pouco de dificuldade de comunicar com as pessoas. E quando eu falo dificuldade, não é porque a gente não conversava, é que o pessoal não tinha muito costume de conversar, de bater papo, meio que tentar ali criar não um relacionamento completo assim, mas uma conversa básica que você tem assim com as pessoas. Isso é algo que eu percebi que nós não tínhamos ali nesse trabalho e foi bem difícil fazer isso porque eu estava bem acostumado em conversar ali durante o trabalho. A gente dava umas pausas durante a hora de almoço e também ali entre o dia mesmo a gente parava para poder conversar um pouquinho ali no bebedouro. Bebia ali água, tomava um café e trocava uma ideia. Era uma coisinha bem rápida, de 1 ou 2 minutos. Mas essas conversinhas assim, bobas que a gente tinha durante o dia, já ajudava o dia a passar mais rápido, as coisas, o dia ser mais agradável de forma geral. Isso é algo que eu percebi que eu não tinha ali, pelo menos nessa empresa especificamente que eu trabalhei. Eu não tinha essa experiência, não tive essa experiência. E eu comecei a sentir bastante falta disso, sendo bem sincero com você. O segundo ponto ruim, uma coisa que eu não gostei nesse trabalho remoto especificamente que eu peguei, é que não era uma empresa 100% remota. A empresa era basicamente híbrida, ou seja, algumas pessoas trabalhavam presencial, outras pessoas trabalhavam remotamente pelo mundo inteiro. E eu percebi que nessa empresa a cultura não era talvez uma das melhores na questão de divisão, ou como que eles organizavam isso, pelo menos a minha percepção foi essa. E aí eles davam, a impressão que eu tive que a preferência era muito mais para quem trabalhava presencial, e quem trabalhava remoto era meio que secundário, não tinha assim uma preferência muito grande. Ou talvez foi só uma experiência comigo, talvez só eu percebi dessa forma, mas na minha experiência eu tive essa percepção que eu era meio esquecido ali dentro da empresa, era mais um funcionário esquecido. E a única comunicação que eu tinha com os chefes, vamos dizer assim, era uma daily, ou seja, uma reunião rápida de 15 minutos, 5 a 15 minutos que a gente fazia, onde a única coisa que eu tinha que falar era, eles faziam uma pergunta, né, any impediments, any problems, que é basicamente tem algum problema, alguma dificuldade, aí você falava não ou sim. Se você tivesse alguma dificuldade, o cara que era responsável por te ajudar, ele já te falava na hora ali, não, beleza, vou te ajudar, não sei o quê. E era isso, a conversa do dia era basicamente 5 a 10 minutos, essa era a comunicação, fora as mensagenzinhas que eu mandava no Slack ali. Então, eu senti que faltou bastante nessa parte de comunicação pra mim. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar com outras pessoas, pelo menos. E eu sei que o trabalho não é para conversar e não é o objetivo principal, e claro, eu também não gosto de ficar conversando quando eu tô focado, mas assim, você tem que ter pelo menos uns minutinhos durante o dia onde você fala com alguém, ou no chat, por exemplo, para ter esse fluxo natural das coisas que eu imagino que é necessário ali durante o dia. Bom, acredito que esses foram basicamente os únicos pontos negativos que eu consigo lembrar. Eu quero falar pra vocês aqui as coisas que eu gostei pra caramba do trabalho remoto, e são coisas que eu aprendi a meio que me acostumar com isso e nunca mais consegui voltar pro trabalho presencial e gostar do trabalho presencial. A primeira coisa, com certeza, é a questão da flexibilidade do horário. Não tem nem a ver
não tem nem a ver com o fato de eu poder estar em qualquer lugar. É o fato da flexibilidade do horário, que é algo que você conseguiria também com o trabalho presencial. Mas nesse trabalho remoto especificamente, eu podia começar a trabalhar às 11 da manhã se eu quisesse, e isso para mim foi essencial. Por quê? Porque onde eu estou aqui hoje é na praia. Por que isso é importante para mim? Porque eu me mudei para o litoral, quando eu saí lá de Minas Gerais, para conseguir aprender a surfar e conseguir ter uma vida um pouco mais tranquila. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então nessa época que eu estava trabalhando remoto, eu poderia vir aqui até a praia, surfar até as 10 horas aí, voltava para casa, e depois de voltar para casa eu tomava meu banho, arrumava, comia uma coisa e começava a trabalhar às 11, entendeu? Então assim, isso é uma coisa que para mim foi demais, assim, foi literalmente crucial, e se eu não tivesse isso eu provavelmente não teria gostado tanto desse trabalho remoto. Outra questão que eu gostei pra caramba também do trabalho remoto é o fato que eu literalmente podia realmente estar trabalhando em qualquer lugar, e como eu estava ganhando dinheiro com um salário relativamente bom, eu poderia tranquilamente estar em outro estado, outro país, outro continente, continuar fazendo meu trabalho, como várias pessoas que estavam nesse trabalho faziam. Então assim, isso pra mim foi perfeito. Mas, eu acredito que esse não foi o ponto que eu mais gostei. O que eu mais gostei do trabalho remoto, assim, de longe, todas as outras coisas, com certeza foi o fato que eu não tinha alguém ali bufando na minha nuca, ficando de olho no que eu tô fazendo pra ver se eu tava trabalhando ou não. Não porque eu quero enrolar, não porque eu quero ficar morcegando. Não, porque simplesmente eu trabalho melhor quando não tem alguém ali fazendo pressão na minha cabeça o dia inteiro ali pra mim trabalhar e render ali às 8 horas direto. Eu trabalho muito melhor quando você me deixa quieto, deixa eu fazer meu trabalho, e eu chego no final do dia ou depois de algumas horas eu vou conseguir ter feito muito mais do que se você estivesse ficando ali o dia inteiro fazendo pressão na minha cabeça. Então assim, pra mim de longe, a melhor parte do trabalho remoto é não ter um chefe ali diretamente ali perto da proximidade, fisicamente próximo de você, porque assim eu conseguia me concentrar muito melhor e eu conseguia entregar um trabalho muito melhor em função do foco que eu conseguia ter, em função dessa falta de pessoas ali próximas para me atrapalhar. Então, inclusive, isso foi um dos próximos pontos, que é a questão de não ter pessoas por perto, que foi tanto um ponto bom quanto um ponto ruim. Inclusive, eu acabei de lembrar um outro ponto ruim que eu tenho que contar pra vocês aqui. Mas um ponto bom de não ter pessoas por perto é que literalmente não tinha distração, cara. Você não imagina o tanto que é uma distração ter gente por perto que você tá trabalhando. Você tá de boa tentando fazer a sua tarefa, fazer a funcionalidade, focando, tá debugando o código, tá naquele momento do fluxo, tá no flow, assim, tá no fluxo mesmo. E aí vem uma pessoa e bate no seu ombro. Cara, isso mata a concentração assim de um jeito que acaba. Você vai precisar de mais uma meia hora para voltar pro fluxo, se você conseguir, se não tiver outra interrupção depois. Então o fato de eu não ter interrupções enquanto eu fazia o trabalho remoto foi assim, crucial. Para mim é uma coisa que eu nunca mais consegui adaptar com o trabalho presencial, por esse fato aí, de não conseguir, de concentrar muito melhor quando eu não tenho interrupção a cada 10, 15 minutos uma pessoa me perguntando, pedindo alguma coisa. Porque agora, se alguém quisesse falar comigo, eles tinham que mandar uma mensagem, e eu poderia deixar o chat no silencioso e responder assim no meu tempo. Claro, tem que estar disponível ali, mas eu não precisava de estar respondendo imediatamente, que ia me quebrar uma linha de raciocínio. Então isso me ajudou demais a conseguir concentrar, até porque o projeto que eu trabalhava era um projeto bem complexo, bem grande, então era muito importante que você tivesse muita concentração para conseguir dar certo naquele projeto. Ah, pessoal, eu falei que eu tinha acabado com os pontos negativos, mas eu acabei esquecendo e agora eu lembrei aqui que é uma das questões que eu mais tive dificuldade, assim, mas eu consegui resolver essa parte, é a questão de fazer amizades dentro do trabalho. Apesar que hoje eu vejo que isso não é uma boa ideia, ou pelo menos eu não gosto muito de fazer amizade com pessoas do trabalho, porque na maioria das vezes você faz uma amizade e quando você sai do trabalho essas amizades somem. Mas assim, de vez em quando acontece de você conhecer as pessoas legais, então às vezes é legal você conhecer uma pessoa dentro do trabalho. Mas como eu estava literalmente países de distância dos meus colegas de trabalho, não era uma possibilidade de conhecer essas pessoas. Então um pouco de dificuldade que eu comecei a ter é uma questão de realmente estar um pouco sozinho. Eu estava acostumado a ter muitas pessoas ali perto de mim no trabalho, e agora no trabalho remoto isso simplesmente não existe. Então, o que eu comecei a fazer foi meio que o que eu estou aqui de novo te mostrando, pessoal, que é literalmente aprender a surfar. Eu entrei numa escolinha de surf aqui, na cidade onde eu moro, e eu comecei a conhecer gente, foi até onde eu conheci vários amigos ali, e pessoas que conheço até hoje, tenho amizades até hoje, e isso me ajudou pra caramba, porque se não fossem as amizades que eu fiz na escolinha de surf, não teria como eu fazer amizades fora do trabalho, porque meu trabalho, fazer amizades lá simplesmente não era uma opção. Então só esse ponto negativo que eu lembrei, mas também a solução para esse ponto negativo. Outro ponto positivo que é meio chatinho, meio nerd assim, mas cara, poder usar o seu próprio equipamento não tem preço pra mim. Eu tenho o jeito que eu gosto do meu teclado, do meu mouse, do
meu monitor, resolução, a forma que eu quero configurar o meu computador. Quando você trabalha presencial, isso é meio que preso, dependendo da empresa que você faz. Algumas empresas são mais liberais, algumas são mais fixas, mais rígidas, mas eu poder usar o meu próprio computador, configurar do jeito que eu quero, usar o sistema operacional que eu quero, isso pra mim não tem preço, porque assim eu consigo trabalhar um nível de produtividade muito mais alto, porque eu uso exatamente aquilo que eu já estou acostumado e que eu gosto de usar. E uma pessoa que trabalha feliz, ela trabalha muito melhor. Então isso foi ótimo pra mim, foi muito bom mesmo. Inclusive, se você quer continuar aprendendo sobre programação e quer talvez entrar na área de programação, eu recomendo que você comece com um curso gratuito que eu tenho aqui no canal. É o curso de lógica de programação, um curso gratuito que você pode fazer. E lá eu já dou até uma introdução a Python para você que quer entrar no mercado de programação e eventualmente conseguir um trabalho remoto ou até presencial, dependendo do que você gosta. Vou deixar o link aqui na descrição se você tem interesse em fazer isso. Meu nome é Jonathan da DevPD.com e eu vejo você na próxima.